Olá, eu sou o Pedro, do quarto ano de Letras Português e Francês da UEPG. E eu sou a Júlia, no terceiro ano de Letras Português e Francês da UEPG também. E esse vídeo ele faz parte do projeto de práticas pedagógicas chamado Narrativas Futuras, da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, que visa debater futuros possíveis a partir de obras de ficção, geralmente ficção científica. O projeto ele visa criar e fornecer propostas e atividades didáticas para serem desenvolvidas por professores do ensino médio. Deixa eu apresentar aqui. A gente escolheu falar sobre o filme Distrito 9, e a gente deu o título de Distrito 9, Racismo, Xenofobia e Segregação. Então eu vou falar um pouco do filme, fazer um resumo, dar o contexto geral, e aí a Júlia vai dar propostas de atividades para o ensino médio. Deixa eu passar. Bom, na verdade, antes, o filme ele é dirigido pelo Neil Blomkamp, e ele foi produzido pelo Peter Jackson, que trabalhou na trilogia do Senhor dos Anéis. Os atores, na maioria, são atores sul-africanos, não muito conhecidos, mas os dois principais, o que interpreta o Vicus é o Copley, que atua também em Chappie, e o Jason Cope, que faz o Christopher Johnson, que é o alienígena principal. O filme foi indicado a 4 Oscars, não ganhou nenhum, e o tema principal é a segregação, o racismo e a xenofobia, como a gente vai ver. Bom, então o filme ele foi inspirado no caso do Distrito 6, que aconteceu na Cidade do Cabo. O Distrito 6, tanto que o Distrito 9, o 9 é a inversão do 6, né? O 6 de ponta cabeça. O Distrito 6 ele era uma área multicultural, e ocorreu a expulsão das famílias não brancas desse bairro, quando o apartheid estava vigente na África do Sul. Bom, o que aconteceu foi que o bairro foi proclamado área branca, e aí o governo começou o esvaziamento das famílias negras e imigrantes do local. Então as pessoas eram notificadas, assim como no filme Os Alienígenas São, as pessoas eram notificadas e tinham que abandonar suas casas para ir para um outro distrito exclusivo que o governo determinou. Caso elas não aceitassem, aí era usada a violência por parte da polícia. E houve a tentativa de apagar o distrito do mapa, né? Muitas casas foram demolidas, mas quando o apartheid acaba, é, o distrito 6 volta a ser uma área multicultural. Né? Então, falando um pouquinho do apartheid, o apartheid, né, foi uma política de segregação que foi vigente na África do Sul de 1948 a 1994, que é quando ele acaba com muita luta e principalmente por parte do conhecido Nelson Mandela. E aí o que acontecia era que as pessoas tinham que ter passaportes para frequentar certas zonas da cidade, né? Por exemplo, se você não fosse branco e entrasse numa área branca, você tinha que ter o passaporte. Se você não tivesse, você ia ser encaminhado para a delegacia e provavelmente iam bater em você, né? Se não pior. E aí as pessoas eram divididas em 4 grupos, né? Então tinha os brancos, os negros, os bantu, que são povos de origem africana, e outros, no qual eles englobavam europeus, judeus, outros imigrantes, né? Bom, mas ele não era, a apartheid não foi apenas para áreas específicas, né? Ele servia também para bancos, para ônibus, para vendas, lojas, bebedouros e muito mais, né? Então, ele finalmente finalmente acaba em 1994. Bom, é nisso que o filme tem origem, né? No caso do Distrito 6 e no caso do Apartheid. E agora que eu vou falar do filme, fica mais clara a metáfora, né? Bom, fazendo um resumo do filme,
Em 1982, é importante falar que o filme ele é feito no estilo pseudodocumentário, né? Então, tem várias entrevistas falsas, tudo como se tivesse acontecido de verdade, né? Mas falando do resumo do filme, em 1982 chega essa nave-mãe enorme e fica estacionada em cima da cidade de Joanesburgo. E aí os humanos finalmente entram na nave e encontram lá dentro mais ou menos 1 milhão de alienígenas que eles vão denominar camarões porque eles se parecem com artrópodes, né? E eles vão colocar esses camarões em campos determinados pelo governo, que é o Distrito 6 que a gente acompanha no filme, né? O Distrito 6 ele é cercado pela polícia e pelos militares, né? E aí a gente já consegue ir pensando e relacionando com algumas coisas que a gente conhece. E aí já mais ou menos 20 anos depois, na época em que se passa a história que a gente acompanha no filme, o governo sul-africano ele vai contratar uma empresa chamada MNU para realocar os alienígenas para o Distrito 10. Né? A ideia aqui que fica mais clara a relação com o Distrito 6. E aí a gente vai acompanhar um dos personagens principais, que é o Vicus, que é esse cara aqui, que ele é funcionário da empresa que está realocando os alienígenas e ele vai liderar esse projeto. Né? Então ele vai bater na porta dos alienígenas, vai falar que eles têm que ir para outro distrito e tal, e aí, né, enfim. Mas a gente vai ter também um alienígena chamado Christopher Johnson e o seu filhinho. O que eles estão fazendo eles estão procurando combustível para ligar a uma nave que eles têm escondida embaixo da casa deles, para subirem até a nave mãe e irem para o planeta deles buscar ajuda para voltar e resgatar todos os outros alienígenas, né? E aí o que acontece é que o Vicus ele vai achar o recipiente que eles estão guardando combustível, daí ele vai mexer lá e o combustível vai espirrar no rosto dele. E daí por conta disso, ele vai começar a virar um camarão, né? Então a gente vai ver que no começo do filme ele é bem ruim, assim, é uma pessoa muito ruim, ele trata os alienígenas como se não fosse nada, né? Enfim. E aí quando ele começa a virar um alienígena também, ele fica desesperado. Até porque daí a empresa dele vai começar a caçar ele mesmo, né? E aí o resto do filme é o Vicus se aliando ao Christopher Johnson, traindo ele várias vezes, para tentar voltar a ser humano. E o Christopher Johnson tentando não morrer, para voltar para casa. Né, o mais interessante do filme, na verdade, é o início ali e toda a situação que ele coloca, porque do meio para o final ele vira simples e puramente assim, um filme de ação mesmo, mas tudo que ele coloca é muito interessante. E agora a Júlia vai apresentar as questões que a gente elaborou a partir do filme. Bom, então, como foi dito já, o filme ele vai promover reflexões muito importantes a respeito da violência, né, que é gerada com a segregação de pessoas, seja por conta de racismo, xenofobia, preconceitos diversos, né? E isso permite, então, que a gente pense sobre coisas que já aconteceram e que acontecem diante de nós ainda hoje e para as quais a gente não pode fechar os nossos olhos, né? Então, é necessário pensar, por exemplo, sobre o apartheid, sobre o Holocausto, né? Porque são estruturas que se repetem e estão se repetindo, seja na Palestina, seja na situação dos refugiados pelo mundo, seja no próprio Brasil, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a violência contra as comunidades favelas, né? Então, é preciso que a gente crie consciência a respeito disso o mais rápido possível, né? E a arte, ela é um ótimo ponto de partida para interromper esse ciclo. É por isso que a gente, né, vai sugerir essas atividades partindo desse filme, para que isso seja também trabalhado nas escolas.
Então, também como foi dito já, essas atividades elas são voltadas para o ensino médio. E a primeira sugestão que a gente faz é de uma atividade de debate, né? Após os alunos terem assistido o trecho inicial do filme, que vai estar aqui no documento na descrição desse vídeo. E um debate, então, sobre o apartheid, né? Que é o tema do filme. O filme gira em torno de um caso de segregação que aconteceu na África do Sul durante o apartheid, então a gente sugere esse tema, mas também a gente sugere o tema do Holocausto, né? Ou seja, uma atividade que promove discussão e pesquisa sobre momentos da história em que pessoas foram segregadas, né? Seja em função de raça, religião ou nacionalidade. A gente recomenda para auxiliar nisso, né, o vídeo Os Horrores de Auschwitz, que também está aqui nesse documento, e uma matéria do jornal da USP que chama Na África do Sul, cultura foi um importante mecanismo de combate ao apartheid, que essa matéria ela vai tratar do que foi o apartheid, vai trazer uma explicação sobre esse regime. E ela vai trazer uma revista, né, que na época foi instrumento de resistência ao apartheid, então é uma matéria bem interessante. E aí, após a leitura, né, ou após os alunos assistirem o vídeo, né, a gente sugere que o professor guie um debate que relacione essas situações de segregação com o filme, né, e aí a gente funcionaria, por exemplo, formar um círculo no meio da sala para que a conversa seja facilitada, enfim. E daí seriam colocadas, né, perguntas iniciais, como, por exemplo, vocês conseguem ver a semelhança entre o Distrito 9 e Auschwitz? Ou como o filme trata do apartheid, né? Como que ele estabelece essa metáfora? É a partir de conexões que são evidentes, né? Como, por exemplo, a formação dos campos de concentração, né? A chegada de estrangeiros a Joanesburgo, que é uma informação que está presente naquele texto. E a chegada dos alienígenas, né? E também a violência policial e militar que está presente nesses casos. E aí, com essas perguntas, o professor vai conduzindo os alunos para que eles concluam, né, por si mesmos, que essas práticas são e foram condenáveis. Né? Esse é o objetivo. O vídeo e o texto, então, funcionariam também como âncora, né, em caso de dispersão dos alunos. Enfim, é sempre possível retornar ao tema com auxílio desses materiais. E o objetivo principal das atividades seria promover um maior conhecimento a respeito desses casos de segregação, de racismo e de xenofobia, e gerar mais consciência desse problema, né? O que é muito facilitado pela exposição a esse gênero, né? A ficção científica. Enfim, essa é a primeira atividade que a gente propõe, né? A segunda atividade é uma sugestão de uma produção escrita partindo da letra do rap Beco Sem Saída do Racionais, né? Então, a gente propõe que os alunos assistam um trecho desse filme, né? Que vai mostrar a violência policial com os alienígenas, né? E aí, depois de assistirem esse trecho, os alunos escreveriam uma paródia de algum trecho dessa música, desse rap, né? A gente sugere o trecho inicial, que vai falar sobre a vida nas comunidades, sobre a crueldade do sistema, mas fica também a escolha do professor, né? E a ideia é que os alunos trabalhem com a criatividade deles e com as percepções que eles mesmos tiveram desse trecho do filme, né? E com as críticas que eles têm a essa situação toda, né? E aí, a ideia é que eles expressem e fortaleçam seus posicionamentos, né, a partir dessa produção. E, novamente, se conscientizem a respeito dessas questões e compreendam, né, que a sala de aula é também um espaço de criação e eles devem, sim, se sentir confortáveis para expressar suas críticas, para refletirem, né, a respeito dessas coisas, enfim. E aí, por fim, a terceira sugestão, né, é uma atividade que vai envolver obras literárias. A gente sugere 2 textos que estão presentes nas listas de obras do PSS 2 e 3, no caso, Cortiço, da Luísa Azevedo, e Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus.
Outros textos também são possíveis de serem trabalhados, né? Por exemplo, Os Sertões de Euclides da Cunha, enfim. Mas, por serem obras do PSS, essas duas primeiras que foram mencionadas, é interessante trabalhar com elas porque são obras que muitas vezes são ensinadas de forma muito mecânica, por serem voltadas a uma prova, né? Então, seria uma atividade que trabalharia com essas obras de uma maneira mais crítica, né? Então, a gente recomenda que pelo menos o professor já tenha passado um pouco, né, que seja dessas obras antes de fazer essa atividade. E aí, a relação que pode ser estabelecida entre essas obras e o filme ajuda a compreender melhor como que se dá a segregação no próprio país, né, no próprio Brasil. E aí a gente pode pensar a respeito de questões como a fome, né, que é uma questão muito trazida pela Carolina Maria de Jesus no livro dela. A gente sugere um trecho, uma parte do diário dela, que no finalzinho ela diz, né, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, a fome também é professora. Então, acredito que tem uma abordagem bem ampla a partir dessas obras para ser trabalhado, né, na aula. E aí o que o professor faria seria promover conexões entre esses trechos, né? Trechos como esse que a gente sugere com o filme, para refletir a respeito da pobreza e do racismo no Brasil. E aí, em seguida, né, os alunos realizariam uma produção relacionando, né, a obra que foi escolhida com o filme, né? A gente sugere alguns trechos do filme, além dos que já foram mencionados, né, para serem usados nessa produção escrita. E o objetivo, como já falei, é tornar mais significativa tanto a leitura quanto o estudo dessas obras, né? Que seriam analisadas, então, através de ângulos diferentes, com a ajuda do filme, né? E, consequentemente, isso ajudaria numa compreensão mais crítica do que foi assistido e de todas as questões que serão abordadas, então, nessa aula. E, bom, acredito que seja isso. Essas são as atividades que a gente propõe. A gente acredita que tem uma ampla possibilidade de uso desse filme na sala de aula e a gente espera que seja útil de alguma maneira, né? Todos os materiais que a gente citou, os trechos do filme, as obras, estão nas referências, né, nesse documento que está na descrição. E é isso. Muito obrigada. Lembrando que essas são as nossas referências. E é isso. Muito obrigado.